noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas. Aqui é o nosso primeiro webinar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Para a gente começar, a gente vai pedir para o pessoal prestar atenção aí para dar uma desligada no microfone, para que a gente possa estar dialogando bem com o pessoal. E também lembrando que vai ser disponibilizado por conta da gravação no site no YouTube, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Para alguns de nós aqui, vai ser a primeira vez, né, de participação de webinar enquanto tinha o GT. Então, eu vou me apresentar e apresentar os colegas. Eu sou o Thiago Gomes, sou médico de família e comunidade e o atual coordenador geral do GT de PIX. Tenho formação em acupuntura, medicina tradicional chinesa, que vai ser a temática nossa de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre as contribuições das práticas tradicionais nos cuidados em saúde no inverno pelo médico de família. E teremos a contribuição também dos nossos colegas, o Marcos Edelweiss, que está ali acenando para a gente. Ele atua em Florianópolis, é preceptor da residência de Medicina de Família e Comunidade, médico de família e comunidade, e tem mestrado em avaliação e produção de tecnologias para o SUS, do Grupo Hospitalar Conceição, e formação em Ayurveda. E nós também teremos a participação do nosso colega Angelmar Roman, que atua em Curitiba, é médico de família e comunidade, tem formação em medicina antroposófica, é doutor pela USP e atual coordenador do internato de medicina de família e comunidade pela FEMPAR de Curitiba. Eu quero iniciar, então, dando um destaque, que é uma honra muito grande, que nós temos dois colegas que são autores do nosso Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Eu fiz questão de destacar aqui, o Angelmar é autor do capítulo de Práticas Integrativas, capítulo 79, e o Marcos, autor do capítulo 80, de Introdução às Plantas Medicinais. Então, a gente está diante hoje aqui de duas grandes celebridades dentro das práticas integrativas e complementares, no sentido da medicina de família e comunidade. Então, é uma honra muito grande. Para quem está chegando agora, bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar falando um pouco sobre a prática aí com a Ayurveda, Marcos. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Vocês não precisam, mas eu gostaria de ver a carinha de vocês, vocês que estão assistindo, mas não precisam ligar o vídeo se não quiserem. Então, eu trabalho em Florianópolis, eu sou médico de família. Na maior parte do tempo, eu trabalho com medicina de família. Eu não sou um especialista em Ayurveda, eu não sou um Vaidya. Para ser um especialista em Ayurveda na Índia é uma formação de 5 anos. Eu conheço alguma coisa a respeito e eu utilizo alguma dessas coisas no meu dia a dia. Então, o objetivo hoje é compartilhar um pouco desse gosto, dessa delícia que é estudar Ayurveda e tentar imbuir em vocês essa vontade de procurar isso. Então, para quem não conhece, a Ayurveda é uma prática bem antiga, com origem na Índia. A origem dela remonta a 1000 anos antes de Cristo, talvez. Para quem gosta de história, é um prato feito, né? Porque nós temos os livros de antes de Cristo preservados no original, traduzidos para o inglês, claro. E algumas dessas coisas ainda são válidas hoje em dia, a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? E ela dá uma importância muito grande na prevenção das doenças,
Tem, por exemplo, sugestões para rotina de vida baseada no ritmo circadiano, horário para acordar antes do sol, horário para se alimentar, tipo, não comer à noite, e algumas dicas assim. E tem também orientações para as épocas do ano, que o nosso tema aqui é o inverno. Inverno não é o mesmo em cada lugar. Uma das coisas a gente levantar e questionar e debater é o que é inverno, né? Eu moro em Florianópolis. Aqui o inverno é frio, é irregular. Hoje eu tô de chinelo, camiseta. Passei o dia de bermuda e camiseta, agora no final da tarde. E semana passada eu estava com 2 blusas. Aqui é muito irregular. O Anjomar mora em Curitiba, lá é mais frio, também é úmido. Tiago, lá no interior de São Paulo, depois pode falar mais, alguns questionários se tem inverno lá, né, Tiago? Lá é um pouco mais seco, eu imagino, no Planalto Central é mais seco. No norte e no nordeste eu não ouso falar que eu não conheço, não sei o que seria o inverno lá. Então, assim, eu vou falar um pouco do que é o inverno do ponto de vista do sulista, tá? Bom, que mais? Não tem como falar de Ayurveda sem falar nos humores. Uma característica muito importante da Ayurveda são os 3 humores, Vata, Pitta e Kapha, que eu não vou explicar para vocês. Mas Pitta é o humor de fogo, humor de calor, e Vata e Kapha são os humores frios. Então, assim, o pensamento Ayurveda vai muito em cima disso. As pessoas têm tendências a agravar mais um determinado humor ou outro. Uma pessoa com tendência Kapha no inverno, ela pode agravar esses componentes do humor Kapha e agravar, então a gente tem que compensar isso. Especialmente se ela está num lugar úmido, uma pessoa de tendência Vata, a gente tem que equilibrar mais essas características. E é muito importante, eu vou compartilhar uma tela com vocês me dizem se estão vendo. Foi? Vocês estão vendo? Hello? Não, não está aparecendo, não. Ô, Marcão, agora enquanto você compartilha a tela, ainda não apareceu para a gente. Eu vou pedir para o pessoal ir se apresentando no chat, tá? Escreve aí, por favor, de onde vocês são, até por essa questão do inverno, né? Que eu acho que depois a gente pode interagir um pouquinho de onde vocês são, que práticas integrativas vocês praticam e aplicam, né? E tem informação. Aí, agora apareceu. Muito obrigado. Então, não vou falar de todos os doshas, isso não é uma aula de Ayurveda, mais uma coisa para dar esse gostinho, assim. Mas a Ayurveda parte desse princípio de que as pessoas são diferentes, a gente tem que tratar as pessoas diferentes. Esse é o personagem gordo e magro, eles são obviamente diferentes, aqui é um caso escrachado, né? O magro, ele é uma característica do dosha Vata, assim, magro, bem movimento irregular, inconstante. E o outro é Kapha, basicamente isso. Os dois vão ter tendências a adoecer diferentemente. O gordo vai ter tendência a ganhar mais peso, a ter mais lassidão, mais preguiça no inverno. O magro vai ter tendência a indigestão, a doenças causadas, a questões relacionadas a frio. Vou mostrar como é que eu faço isso agora. Ixi. Tá. Stop share. Oh, meu Deus. Como é que eu... Pronto. Voltamos. Então, para fazer um diagnóstico Ayurveda, você tem que conhecer um pouco da pessoa, um pouco dessa característica dos doshas, poder identificar assim, se ela, como é que é a constituição dela e qual é a propensão maior que ela tem de adoecer. E no inverno, basicamente, os 2 doshas que mais agravam são o dosha Kapha e o dosha Vata. A gente vai lembrar do gordo para Kapha e do magro para Vata. Num lugar úmido, onde eu moro, brincam que Florianópolis chama Chovianópolis, né?
o kapha tem mais tendência a agravar. Num lugar mais planalto central, mais seco, onde é inverno de característica mais seca, vata tem mais característica de agravar. Então, a gente vai tentando equilibrar essas características de acordo com o paciente, época do ano e alguma coisa assim. Vamos passar a bola para apresentações. Gilmar, Thiago. Gilmar, vamos ouvir um pouquinho sobre medicina antroposófica no inverno. Ah, sou eu agora? Bate-bola, né? Eu pensei que os mais velhos fossem por último. Bom, a medicina antroposófica, ela foi desenvolvida no começo do século XX, a partir do pensador da antroposofia chamado Rudolf Steiner, austríaco. E ele, inicialmente, ele estava discutindo filosofia na academia, esse foi o trajeto dele. Mas, aos poucos, ele foi se relacionando com a sabedoria mais do material, sabedoria esotérica, e ele passou a fazer palestras. E perguntaram para ele e como é que seria dentro dessa visão, que é um pouco além do que a materialidade está oferecendo, isso era em torno dos anos entre 1910 e 1920, e para a educação. E a proposta dele de educação foi aplicada numa fábrica. As pessoas ficaram estimuladas e uma fábrica de cigarro que havia lá, chamada Waldorf, uma fábrica de cigarro, uma fábrica pequena que adotou esse nome em homenagem lá àquela rede hoteleira Waldorf Astoria. Inclusive existia um cigarro chamado Astoria, muito antigamente aqui no Brasil. E então ele propôs essa forma de educação que é a chamada pedagogia Waldorf, conhecida. Alguns agricultores pediram orientação para ele e a orientação dele deu origem ao que hoje se conhece como agricultura biodinâmica. E assim foram várias modalidades, arquitetura orgânica e da medicina, um grupo de médicos e estudantes de medicina pediu para ele ir falando qual era a interpretação antroposófica e deu origem à medicina antroposófica. A medicina antroposófica não se propõe a ser uma medicina alternativa, ou seja, ela não é outra, né? Ela se propõe a ampliar o olhar científico, o olhar da medicina tradicional. E de que forma? O papel chave na medicina antroposófica é observar que processo, qual a imagem do processo que está acontecendo com aquele paciente. E tentar buscar na natureza um processo semelhante. Mas esse entendimento daquele momento, ele é singular. Então, nós vamos falar do inverno, mas a gente tem que trazer para aqui, para o nosso diálogo, né? Nós três somos médicos de família e para nós isso não é nenhuma novidade, que é qual o contexto. Nós estamos passando no inverno, que é um movimento de recolhimento, né? Depois na primavera e verão se expande, aí quando chega no ápice começa a recolher, né? E nós estamos começa a escuridão do inverno e tem um baita viés do contexto, que é um ser por aí, né? Que a gente coloca um nome, mas a gente não consegue ver esse ser, né? Um vírus chamado corona, que faz uma doença chamada Covid-19, tem esses códigos todos, né? E inclusive codificar e botar um número, né? É uma forma da ciência tentar domar essa besta e, por enquanto, ela não está conseguindo domar, né? E é bem interessante que é um ser tão incomensurável, ele é de natureza, vamos falar brincando aí, espiritual, que ele só se manifesta se ele encarnar em alguém, né? O vírus estiver aqui no ar,
a gente não vê nada, não acontece nada, né? Ele não faz barulho, não cheira, né? Mas quando ele encarna em alguém, um cavalo, né? E aí a pessoa começa a ficar à mercê desse ser. Então, a gente vai ter que discutir, né, como médico de família, né, os aportes que cada um da gente traz dessas chamadas práticas integrativas complementares, dentro desse contexto de inverno, no momento de uma pandemia que acontece a cada 100 anos, a última foi lá na gripe espanhola, e agora esse ser que a gente não enxerga, que a gente vai tentando dar um formato para ele. E a última coisa que eu queria lembrar nesse tira-gosto inicial é que, se a gente olhar as práticas tradicionais dos povos, a gente vai perceber que o curador, aquela pessoa que cuidava da angústia, dor e sofrimento de quem chegava, ele tinha o dom da palavra encantada. A palavra sempre foi usada para os rituais de cura. Se preparava alguns procedimentos, ou fumaça, ou ervas, ou alguns toques, mas sempre a palavra foi importante. E é interessante ver como, com a cientificação que foi feita na medicina, a partir do começo do século XX, quando a medicina se tornou mesmo científica, né? Quando as universidades, as faculdades de medicina dos Estados Unidos passaram por um processo de transformação muito grande e passaram a formatar todos os cursos de medicina do mundo, né? Naquilo que nós médicos temos muita intimidade, né? Foi um documento chamado Relatório de Flexner, e que foi importante porque trouxe a ciência, né? Quando ele trouxe a ciência, se espantou o encantamento, né? E aí nós perdemos a palavra. Tanto que depois os psicólogos ficaram donos da palavra, eles curam com a palavra. Nós perdemos. E, no entanto, na prática do médico de família, quantas vezes a gente teve que pegar na mão e falar, vamos seguir adiante. Então, eu também queria trazer isso para a gente discutir isso como no inverno, como é que é o efeito da palavra, dessas reuniões familiares que nós vamos falar, nesses contos da tradição, tá bom? Bacana, Angelmar. Vou pegar o que você colocou agora no final, tanto da capacidade da gente, enquanto ser, né, que se coloca, né, diante desse poder de cura, né, diante da natureza, diante de todos os fenômenos. Vou pegar um pouco dessa ideia do inverno para introduzir as ideias que a própria medicina tradicional chinesa, que ela é milenar, né, tem em relação ao inverno. E aí, a hora que você fala do momento e do contexto que a gente está vivendo, e no inverno, a maior preocupação com a gente tem a ver com a emoção que a gente chama de medo, né? O inverno, ele está representado ali para a gente dentro da teoria dos 5 movimentos da medicina tradicional chinesa, enquanto um movimento ou um elemento ligado ao órgão rim, né? E ao seu o Zangfu, né? Que é o órgão e as vísceras acopladas. Então, o rim e a bexiga seriam os 2 principais movimentos ou elementos que a gente precisa considerar. E a emoção ligada ao rim é a emoção do medo. Então, diante dessa realidade que nos causa temor, que nos causa insegurança, incerteza, né? O quanto nossos rins, que já se fragilizam durante o processo de frio, né? Do movimento do inverno e do frio que vem junto com o inverno, né? Dessa outra teoria que é do Yin e do Yang, né? Então, um movimento de perda aí de energia, né? De depauperação da energia Yin, né? Do Yin principalmente, junto desse medo, desse temor, muita notícia que a gente ouve, né? Muita conexão, excesso de conexão, né? Então, você vai exatamente ficando amedrontado, né? A gente tem uma experiência com a telemedicina ultimamente que tem demonstrado isso. As pessoas elas estão ligando muito mais preocupadas, né? Então vem a necessidade da palavra, de ouvir pelo menos o médico ali
de família atuando diante desse suporte, né, desse apoio para que a pessoa compreenda o que está se passando ali. O que o ano passado, retrasado, enfim, ela ia, no máximo, né, tomar um chazinho, né, fazer ali um escalda-pé, enfim, ela ia cuidar, né, diante de tratamentos aí que são ainda considerados alternativos, mas que, na verdade, a gente tem muito de tradição, né, desses milênios todos que vão nos ajudando. Então, pegar o gancho para falar do medo e associar o medo, né, ao inverno e aos rins, eu acredito que é super importante nesse momento de aumento de infecções respiratórias, né? Outra situação muito curiosa é que as pessoas querem saber que vírus que elas têm. E para a gente, né, não importa o vírus que a pessoa vai ter, porque ela normalmente vai se apresentar enquanto uma síndrome de frio ou uma síndrome de vento frio, né? Nos lugares que a gente tem aí um inverno mais rigoroso, né? Então, a gente tem os resfriados e as gripes, dentro da medicina tradicional chinesa, considerados como agentes externos, né, que vêm numa sensação mesmo de invasão, né, do exterior para o interior, e a manifestação por meio da coriza, por meio da dor de garganta, por meio da tosse. Então, todos os sintomas que aparecem de gripes e resfriados vão fazendo essa correlação aí entre um sistema de pulmão, na verdade, que seria considerado dentro dos 5 movimentos a mãe, né, ou o pai do rim, né? Então, dentro do movimento, né, você tem ali o pulmão representando o pai do rim ali, né? E você tem uma invasão de vento frio. Então, esse padrão de desarmonia, ele se manifesta, né, por meio das vias respiratórias aí, e aí você tem a sensação de calafrios, né? Você pode ter o quadro de febre, que aí você tem esse movimento do yin se transformando em yang, né? Nessa transmutação que está dentro da teoria do yin yang. Então, você tem tanto frio, tanto frio, tanto frio, que ele se transforma, né, no interno num calor. Isso pode também estar relacionado com as emoções, né? O medo, ele pode gerar frio, né? Ele pode gerar excesso de frio que se transformaria também em calor, no caso. Então, não importa para a gente qual que é o tipo, né, de vírus, de bicho, né, de micróbio, de micro-organismo que está afetando. O micro-organismo ele é recente, né, nesse contexto aí científico, mas as medidas terapêuticas que a gente vai obter diante do uso da temperatura, do aquecimento, né, de se evitar expor ao frio, daí, né, muito comum o uso de cachecol, do chapéu, né, então, da vestimenta mesmo, protegendo, por exemplo, né, no caso aqui o portão do vento, que seriam os pontos de acupuntura ligados a toda a região cervical posterior, né? Então, uma pincelada inicial da teoria da medicina chinesa, de como a gente enxerga, como a gente, enquanto médico de família, pode se pautar, né, nesses princípios de medicina tradicional chinesa, yin yang, frio e calor, interno e externo, para poder auxiliar os planos terapêuticos aí. Quero agradecer o pessoal que já passamos de 50 pessoas na sala, eu estou vendo gente do Brasil inteiro aqui, tá, gente? Então, muito legal, muita gratidão aí pela participação. Marcos. Tiago, só para lembrar que você falou do medo, eu estava pensando aqui, né? Que a gente treme de frio e treme de medo, né? Como que os chineses lazarentos, eles sabiam muito da coisa, né? E nesse momento desse
desse momento histórico que os nossos filhos vão contar para os seus respectivos netos, porque é um drama, né? Nós temos essa gangorra perigosa da negligência de um lado e do pânico do outro, né? E como é que nós vamos lidar? O Brasil é um país da negligência, né? Porque nós éramos uma grande fazenda e vieram aqui para extrair e ir embora, né? O Dom João VI veio aqui só porque foi perseguido lá, né? Mas tanto que tem um grupo de pessoas que gostam muito da história e eles têm saudade desse tempo que a gente era um grande fazendão e querem voltar a fazer isso. Talvez não mais para Portugal, mas talvez lá para o país do norte. Mas a verdade é que, se por um lado nós temos a negligência, agora, né, você está explicando para nós temos a base orgânica para o pânico. E nós vamos ter que tomar cuidado, porque uma coisa é o juízo, né? Outra coisa é a temeridade, que é o contrário do medo, né? É quando falta rim, né? Quando falta o medo do rim está faltando, né? E espero que esse rim funcione um pouco mais para as pessoas. Pode até ficar com pânico, mas pelo menos parem de bobagem, né? De sair por aí, né? Vai, Marcos. Acho que a gente pode dividir esse papo entre os aspectos psicológicos das pessoas em casa com o coronavírus e nos aspectos mais físicos, né? E nessa questão do psicológico, assim, acho que os cuidados emocionais são importantes. Eu tenho atendido muita gente com ansiedade, muita gente, fazendo muita videochamada. A gente tem tentado atender o mínimo possível presencial, mas presencial ou videochamada, tanto faz. Muita gente. E nós temos um arsenal terapêutico grande para usar. Podemos usar sertralina, podemos usar valeriana, podemos usar muita coisa. Eu não vou usar só Ayurveda, isso é importante. Eu uso um pouco de Ayurveda no meu dia a dia. Mas pensando assim, uma questão mais alternativa, o inverno já é uma época de retraimento, é uma época de frio, menos sol. As pessoas têm uma tendência a dormir mais. O calor vem para dentro do organismo, né? Então, principalmente, lembrando aquela imagem do gordo e magro, as pessoas mais capa, elas têm uma tendência maior à tristeza, que é o sofrimento do rim, na medicina chinesa, né? Então, algumas coisas pequenas, que em alguns casos pode ajudar, não é uma panaceia, mas se alguma coisa ajudar um ou outro paciente, está valendo. Buscar o conforto de parentes e amigos. A gente aprendeu a fazer videochamada. Sempre, toda a minha vida, a gente ligava o telefone e a videochamada já estava disponível. Agora a gente aprendeu a fazer isso. Estou fazendo isso com meus pacientes. Por várias plataformas, Zoom, Google Meet, WhatsApp. Então, eu tenho recomendado aos meus pacientes, liga para o teu neto, conversa com ele. Liga para aquela tua amiga. Vamos manter essa comunicação. Outro dia desse eu almocei com um parente no outro lado da câmera. É uma maneira de manter o conforto, né? Principalmente se a pessoa mora sozinha ou se ela não tem relações afetivas que a aqueçam dentro de casa. Buscar esse contato com distanciamento social, se possível, né? Buscar aquecer o coração de alguma maneira. Pode ajudar. E às vezes eu digo, passe menos tempo vendo filmes, menos tempo vendo vídeos em Instagrams e coisas e converse mais com as outras pessoas, né? Converse com seus amigos, com seus parentes, aquelas pessoas que lhe aquecem o coração e a alma. Alguns chás, às vezes eu receito do ponto de vista ayurvédico, por um aspecto psicológico, os chás estimulantes, nesse caso mais pela manhã, alecrim, próprio café, chá verde, alecrim, não se o paciente estiver hipertenso. Que mais que eu pensei falar para vocês, coisa psicológica? Compulsão alimentar, uma coisa que pode acontecer. Tem alguns pacientes meus que ganharam 6, 7, 8 quilos, vocês devem ter visto isso também. Então, atividade física, e de noite, porque pela Ayurveda é especialmente importante evitar comer demais à noite.
Então, à noite, alguma fruta que dê um certo trabalho para ser descascada, como uma laranja, uma lima da Pérsia, talvez um chá de camomila, um chá de erva doce, alguma coisa assim que dê uma certa saciedade para tentar contrabalançar a compulsão alimentar noturna. Isso pode ajudar no aspecto psicológico. Se a compulsão for por chocolate, às vezes a gente troca pelo chocolate 70%, que a pessoa come menor quantidade. E, no caso, existe a rotina de prescrição de vida diária para capa, que pode ser adotada por essas pessoas que estão nesse processo de tristeza, retraimento, que é um pouco diferente da ansiedade, da agitação, né? Tem várias maneiras da pessoa adoecer. E as atividades para capa seriam acordar cedo, buscar atividades durante o dia, desafios, coisas que deem crescimento, coisas que a pessoa se sinta valorizada, que se sinta útil, que sinta que fez alguma coisa que lhe engrandeceu como pessoa, como ser humano. Aprender a tocar violão, desenhar, fazer um curso, arrumar a casa, fazer marcenaria, sei lá. Se a pessoa está em casa, está parada, vamos usar esse tempo de alguma maneira útil e legal. Se a pessoa conhece, tem uma prática de yoga, meditação, pode ser uma boa, né? E por fim, o inverno, eu queria ouvir a opinião depois de ti, Thiago, de Angelmar também. O inverno sendo uma estação mais fria, mais cinza, mais escura, para contrabalançar isso, cores quentes, cores claras, cores brilhantes, roupa vermelha, amarela, música equilibrante, estimulante. Também pode ser coisas que ajudam, assim, algumas pequenas dicas que talvez ajude alguns pacientes de vocês. Passo a bola. Bom, eu estou fazendo a mediação aqui, um celularzinho, estou procurando o nome do pessoal, então vou fazer agora, antes de dar sequência, estamos com mais de 64, passou. Mais de 64 pessoas aqui. Quero agradecer aqui, ó, Amanda de Barretos e Lucas, não sei quem escreveu sobre ingerir gelados no Nordeste. Eu acho que é legal da gente falar sobre isso, né? Como é difícil não ingerir gelado no Nordeste. Mas eu acredito que no Brasil todo, né? A gente tem o hábito aí de beber cerveja, que a gente acha que refresca, né? E no fundo o álcool, ele esquenta, ele aquece. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas agradecer aqui Leonardo, Caroline, que está fazendo medicina em Rosário, na Argentina, mas é do Pará. Bruna de Ilhabela, Vida Rodrigues de Recife também aí, ó, do Nordeste. Tem um colega que é de família, mas não é médico, que é o Arthur Roman. Muito obrigado aí pela presença, pessoal. Diogo, Lucas, Alexandre e Giovana. Lucas do Rio de Janeiro, Diogo, Alexandre e Giovana de Curitiba, Juliane e Larissa. Angelmar, você é o cara querido da turma aqui. Todos os seus alunos ou ex-alunos ou admiradores, como eu. Eu vou aproveitar, então, como nós, né? Vou aproveitar, então, essa questão que você trouxe, né, Marcos, um pouco dessa coisa dos alimentos, né, e do calor e do frio, para falar dessa questão dos chás, né? Então, durante todos os contatos que eu tive durante essa minha atuação, né, no outono, na verdade, o inverno começou 2 dias, mas a gente, durante as perguntas, assim, você teve febre? É uma classificação para síndrome gripal, né? Inclusive é algo bastante difícil, porque às vezes a pessoa não teve febre porque ela não mediu a febre, mas ela fala, eu tive febre interna, eu fiquei quente, mas eu não cheguei a 37,8, mas eu estou com uma febrícula. Então, essas classificações de febre muitas vezes são difíceis na prática, no dia a dia. Mas para fins de notificação, né, para síndrome gripal, a gente está considerando inclusive a sensação de febre. Mas algumas pessoas não têm febre, elas têm calafrio, né? Então, que remédio que a gente tem hoje para síndrome gripal, né? A gente tem aí alguma muito mínima, na verdade, posso até estar falando cloroquina, pô. aqui, mas a gente tem
Oseltamivir, que tem sido recomendado para algumas situações, mas é algo bastante polêmico. Pessoalmente, não é algo da minha prática, o oseltamivir, mas o Tamiflu está recomendado para síndrome gripal. Quem tiver da prevenção quaternária aí pode colaborar depois. Mas, assim, não temos praticamente medicamentos antigripais. A gente utiliza os sintomáticos, né? Então, qual é a importância do calafrio, por exemplo, é utilizar algum chá ou alguma erva, ou mesmo algum tempero, que depois a gente pode entrar na questão também dos temperos, ou dos sabores, né? Que vai estar ligado ao inverno, aos rins, né? É o salgado. Então, o sabor salgado, ele é recomendado para a gente manter-se aquecido. Então, utilizar-se de castanhas, e a gente sabe que algumas, inclusive, vêm salgadinhas ali, é algo bastante interessante, né? E que aquece. E em relação aos chás, o gengibre, que eu acho que é o maior aliado aí, junto com a famosa dupla, né? Cravo e canela. Então, eu tenho percebido que suficientemente, como a gente tem acompanhado, né, esses pacientes por meio de telemonitoramento, a cada 48 horas, 72 horas a gente, né, liga e percebe a melhora, né? Então, o sentir-se bem, o estar aquecido, não só no emocional, no afeto, né, como o Marcos trouxe para a gente, mas também no sentido físico, né, da bebida aí, está trazendo essa questão do aquecimento aí desse organismo como um todo, principalmente por meio do baço pâncreas, né? Mas que isso se distribui em todos os outros movimentos. E um outro elemento importante que eu acredito que vale a pena resgatar em termos de práticas integrativas são os escaldapés, né? Escaldapé é algo que ao longo do tempo deixou de ser recomendado por profissionais médicos, né, e ficou esquecido, né? E é algo que, do ponto de vista terapêutico, traz um benefício fantástico, né? E nesse momento de frio, né, quem não quer se sentir aquecido? Então, ele faz muito sentido, né, inclusive culturalmente, para as populações que estão aí nos extremos de temperatura. Tá? Então, a contribuição aqui em relação à medicina tradicional chinesa que eu quero trazer agora seria basicamente essa. Angel Marco. Pois é, estou vendo aqui estou lendo um pouquinho, eu deixei o computador aberto para ir lendo chats aí. Então, existe uma sabedoria que não é que veio dessas tradições chinesas e indianas. Isso né, do própria tradição da humanidade, né? De perceber que existem energias que tomam a gente, né? Por isso que toma vento frio, essas coisas todas. E a nossa arrogância científica, que deu conta de tanta coisa, né? Nós temos uma longevidade que nenhuma cultura atingiu isso, apesar de que às custas de um grande vazio, né? As pessoas às vezes têm uma vida tão longa e tão cheia de nada. Mas a verdade é que nós perdemos o encantamento. Por isso, como a maioria das pessoas que estão vendo são médicos, a gente tem essa tarefa, médicos de família. Nós temos que reencantar a prática. Isso aí é lá do McQueen. O médico de família, se a gente colocar num extremo, a UTI, onde ali o paciente está submetido ao poder da ciência, né? Ele é só número, né? Tanto de potássio, tanto de ureia, ele é um número, né? Esse é um extremo da gangorra. O outro extremo é o médico de família. E esse médico de família, ele se torna mesmo no último extremo do cuidado simétrico à UTI quando ele faz uma visita domiciliar, porque ele está submetido a todas as variáveis sociais, a dor, a angústia, o sofrimento do cotidiano. Então, ele está num campo
da realidade, né? Quando a gente está na UTI com o paciente, a gente está protegido por todo aquele arsenal. E nós, quando a gente conseguiu isso, nós conseguimos a UTI. Não é para a gente desprezar a UTI, vamos lá agora fazer uma medicina ingênua. Ninguém se torna ingênuo, a gente só perde a ingenuidade, né? Só que reencantar é outra coisa. É redescobrir qual é a imagem desse paciente, qual a música que ele está tocando, né? E eu fiquei anotando, conforme o Marcos e o Tiago estavam falando, né? Eu devo ser esse capa aí, começar a usar uma capa aí para ver se... Então, o gengibre, veja, ele é o portador do fogo, né? Na antroposofia a gente fala que é o gnomo a undina, né? É um gnomo que traz o fogo, portador do fogo. Mas lembra que o alho também, a cebola também. O gengibre é uma raiz e ele é úmido, muito úmido. Então ele é o fogo permeando a água. A cebola é mais estruturada, mas ela também é portadora do fogo. Já o alho não, o alho é seco. Então, nesse momento, é bem interessante usar todos esses picantes, não repetir para ele não impregnar, e a gente vai fazendo todos esses, usando agora é a hora de usar, trazer o fogo. E o sabor salgado, porque a gente tem vontade de salgado mesmo. O que eu queria trazer é que eu tenho escutado muito dos pacientes, e vocês que estão assistindo podem observar se isso também com vocês está acontecendo, as pessoas falando que estão com a boca amarga, estufando, fazendo todas aquelas dispepsias clássicas lá da primavera, que é o momento da vesícula e do fígado. Então, por quê? Porque existe as estações, a estação não é... O inverno não significa que é só a temperatura fria, né? Significa que no giro em torno do Sol, né, naquilo que a gente chama de translação, né, quando ele está caminhando, não giro, não de rotação, que é o dia, mas essa translação, ele fica mais distante do Sol, e no como a gente lembra que a gente é tortinho, a gente não tem um eixo paralelo ao eixo do Sol, a gente é tortinho. Então o hemisfério sul sempre está mais próximo do Sol do que o hemisfério norte. Por isso que o inverno deles é mais horroroso do que o nosso. Estou falando horroroso porque eu sou muito friorento. Ou seja, se é uma questão planetária, se é uma questão do cosmos, da organização do cosmos, então não é só a temperatura que a gente percebe. Nós ficamos tristes. Eu queria maldosamente falar que a nossa cultura, ela deixou como lícito a ira e a alegria. A gente, quando está uma pessoa alegre, ninguém fala assim, nossa, que estranho, como você está alegre, está acontecendo alguma coisa? Você já tentou terapia? Não, a gente fala, nossa, eu quero ficar alegre, isso existe apologia, né? Essas catedrais que celebram o presente, chamado shopping, né? Elas fomentam tudo isso, sendo que as culturas, elas valorizam cada uma das emoções. E nesse momento, quando alguém está alegre, só se ele te entrar em extrema euforia e delírio que a gente vai falar, esse cara está com mania. Mas, em geral, a gente acha que é lícito isso. Ou então, quando alguém conta, e então eu cheguei lá e derrubei tudo e tal. Ele conta como uma vantagem que nós temos nesse momento, né? E a nossa cultura, né? Essa questão também da ira, né? Que amarga a boca. Tem um romancista, que é o Leonardo Padura, ele fala que na década de 30, combinou-se duas emoções, medo e ódio. E ele disse, a gente perde a lucidez. Eu espero que esse momento passe, porque, gente, a gente está combinando essas duas energias muito ruins, que é... E o fígado é primavera, não é a hora de estar com essa ira. E as pessoas estão com a boca amarga, né? Isso e por quê? responde, Angelmar, isso responde à pergunta da Giovana, que falou que está atendendo muitos pacientes com tontura, né? Isso. Para a gente na medicina chinesa, né, a tontura ela é sinal de desarmonia do padrão de fígado, isso. Exatamente com excesso de vento, né? E o vento não necessariamente precisa ser exterior, né? Então, o vento não invadindo, mas sim um vento interno, né? Que é causado pelo padrão de desarmonia do fígado, que seria
a função dele na medicina chinesa de apanador das emoções, né? Ele que controla e organiza as emoções, mas o principal elemento de emoção do fígado é a fúria, é a raiva, né? Então, só para, né, já dar uma resposta para a Giovana que tem a ver com isso que você está citando. Então, é a síndrome do enjaulado, porque pode ser inverno, pode ser outono, mas é a síndrome nós estamos enjaulados. Aquelas experiências todas, nós estamos sendo submetidos. Tem os italianos, os psiquiatras italianos, eles fazem bastante estudos sobre isso, como eles, o europeu, eles foram perdendo essa coisa da convivência, de tal forma que a casa foi um lugar onde mal se lancha, se repousa e depois se sai para o mundo. E agora, com o confinamento, ele faz um psiquiatra fez uma entrevista bem bacana no jornal italiano, mostrando como é que ter que ficar em casa, onde ele não tinha juntado recursos para permanecer. Isso tudo tem a ver com o inverno, porque o inverno, de uma forma arquetípica, como se tivesse 10 graus abaixo de zero lá fora. O que a gente faria? A gente faz uma fogueira, um fogão, a lenha, né? E as pessoas ficam contando causos. Porque está autorizado ficar triste. É lícito, como ficar alegre. Se ficar triste demais, está inadequado. Mas triste de menos também. A ira é necessária, é o que faz a gente ir para frente, né? Diferente da hostilidade, da agressão desmedida, né? Que é o que todo dia a gente vê, né? Nós estamos passando por um momento que, além da Covid, a gente vai contar para os nossos netos, né? Que é uns impropérios, né? Palavrões, etc. E cada dia tem uma novidade. Isso tudo é a nossa comida. Por isso que é muito importante a gente se moderar, né? Botar bastante filtro, né? Senão a gente se intoxica e dá respostas emocionais, né? Que na medicina antroposófica a gente chama de corpo astral, né? Quando alguém vem com sua besta, desperta a minha besta. Não, a gente tem que trazer o espírito humano para poder domar essa besta e falar, não, deixa. Isso, sabe, eles passarão e eu passarinho, né? E lembrar, no verão e no outono a gente recolheu as frutas e o excesso a gente guardou, armazenou, deixou elas sequinhas. E as castanhas a gente guarda. As conservas. Então, quem gosta de carne agora é carne de sol, castanhas e frutas secas. Pode fazer coquetel, comer bem devagarinho, porque elas são ricas em goma, chamada pectina, e depois elas vão expandir. Então, comer moderadamente, né? Devagarinho. Aliás, devagar é muito interessante, que é uma coisa, que é um atributo muito interessante para nós, os confinados, né? Aprendermos, além da reverência de quem está na luta, na frente lá, morrendo. Nós somos o país que mais matou profissionais de saúde por conta dessa peste. Então, e a parte da planta, no inverno, na neve que vai dar, só sobrar as raízes. Então, nós vamos comer as raízes e aquilo que a gente armazenou. Às vezes até os laticínios que a gente azedou e deixou paradinho, comer devagarinho, comer um pouquinho. Então, o fígado agora no inverno, ele ficaria, se não fosse a ira, um pouquinho mais poderoso. Bom, depois na próxima rodada a gente fala sobre o que conversar, né? Ô Marcão, o que a Ayurveda pode contribuir com faz esse gancho aí com o Angelmar? Deixa eu falar algumas coisas. Alguém falou lá do Nordeste, difícil não tomar gelado, mas é o apropriado para o Nordeste mesmo, é muito quente. O tempero certo para o Nordeste é coentro, coisas refrescantes, né, para equilibrar, coisas untuosas para equilibrar a secura, mas o papo aqui é inverno. Álcool, vocês falaram, né? Na Ayurveda fala sobre álcool, a Ayurveda receita álcool e eu não receito. Eu não sei, em raríssimos casos. Eu não receito porque no Brasil tem 10 a 15% de pessoas com alcoolismo e problemas de álcool. Então, vai ser muito difícil vocês ouvir eu recomendando para um paciente tomar álcool. Só se eu conhecer bem o paciente ou se ele puxar o assunto, normalmente para beber menos. Então, assim, se for beber, a bebida certa para o verão é uma bebida gelada.
tipo cerveja, mas o álcool esquenta, como o Thiago falou. Na Ayurveda concorda com a medicina chinesa nesse sentido. E para algumas pessoas, tipo aquele magro lá da imagem inicial, um pouco de vinho depois da refeição talvez ajudasse a digestão. Mas eu guardo isso para mim. Mas se a pessoa puxar o assunto, às vezes eu posso usar. Obrigado, Thiago. Eu não lembrava do escalda-pés. A gente esqueceu isso, né? Uma boa ideia, né? E eu, semana passada, eu tive calafrio. Fiquei 2 dias de cama, tive febre. Fiquei todo decepcionado que deu negativo no meu Covid. Achei que já tinha escapado desse negócio. E vou fazer imunológico daqui uns dias de novo para ver se eu não peguei esse negócio. E na medicina indiana, eles recomendam algumas coisas quando a pessoa está pegando uma doença, que é assim, manter o Agni. Agni, a tradução de Agni é fogo. Manter o fogo digestivo, a capacidade digestiva. O grande foco, a grande vantagem na medicina Ayurveda, que a gente pode se apropriar dela, pode usar, é na parte do sistema digestivo. Eles chegam a ser exagerados nas caracterizações do que pode, não pode comer em cada situação. É uma coisa que vale a pena estudar. E assim, manter o sistema digestivo funcionando bem. Então, a pessoa começou com febrão, calafrio, não comer. A não ser que seja uma pessoa muito magra, esfomeado, que está com fome de verdade, aí sim. Ou então comer coisas de digestão bem facilitado, uma sopinha, comer bem pouco, né? Chás e comer pouco. E garantir que o fogo interno continue funcionando. Em termos de prevenção, o que os mestres da Ayurveda falaram esse ano a respeito de coronavírus? Manter esse Agni forte, manter esse fogo digestivo, manter esse metabolismo interno funcionando, seria uma ideia de melhorar a imunidade. Tem descrito lá no Charaka Samhita, um dos livros mais antigos de Ayurveda, no capítulo de fatores pandêmicos mundiais, alguma coisa parecida com isso, algumas sugestões para tratamento para esses momentos, que é o que nós estamos vivendo agora, que é manter essa capacidade forte. Como se mantém isso? Não comer em excesso, usando algumas plantas digestivas. Claro, depende da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa dessas de fogo, tipo eu não posso exagerar na pimenta, na canela, que eu vou desencadear uma belíssima de uma gastrite. Então, assim, a pessoa pode usar a própria pimenta, o gengibre, cardamomo, manjericão, chás, né? A água quente é digestiva, transformar água quente num chazinho já deixa a vida do paciente mais gostosa, né? E a cúrcuma. Os gengibres diferenciam 2 qualidades, o gengibre seco do gengibre fresco. Como o Gilmar falou, o gengibre fresco ele é úmido, então ele é um pouco diferente do gengibre seco, que ele também tem uma coisa mais de secar. O gengibre fresco é um dos chás mais seguros que existe, eu acho gostoso, tem picância, tem um leve dulçor, é muito gostoso. E aí eu queria trazer um outro ponto nesse das infecções, que é a questão da mucosidade. Faz um paralelo com a medicina chinesa, né? O diagnóstico da mucosidade na medicina chinesa e na indiana é o mesmo. Provavelmente a Ayurveda comprou esse diagnóstico da medicina chinesa, a coisa da língua com saburra, dificuldade de digestão, lassidão, falta de apetite, né? Então, o importante... E as secreções, né? Oi? E o excesso de secreções, né? O excesso de secreções. A mucosidade. Aqui na medicina chinesa que veio do Brasil, a acupuntura, né, não é a melhor maneira de tratar a mucosidade. Pode usar os pontos para estimular a energia do vaso pâncreas e tal, mas na Ayurveda nós temos umas soluções mais práticas. Comer pouco, né, dependendo da constituição da pessoa, uma pessoa mais capa pode comer menos, uma pessoa mais vata, mais agitada, friolenta, comer menos, não parar de comer, e usar temperos digestivos para diminuir essa mucosidade. Diminuindo a mucosidade,
a gente, pelo ponto de vista da medicina oriental, acha que a pessoa tem mais chance de se dar bem numa infecção séria, né? E também para evitar a mucosidade, principalmente no inverno, que é diferente lá no Nordeste. Mas, de modo geral, evitar alimentos formadores de muco. Sorvete, margarina, gorduras ruins, no inverno, tomar um monte de água gelada com refeição, acabar o almoço, tomar um monte de cerveja gelada. Não combina, não combina. Combina. E o abacaxi, Marcão? O abacaxi ele é bom para digestão, né? Ele tem uma picância, né? Ele tem umas enzimas digestivas. O abacaxi dá para negociar. Comer bastante no verão, com abacaxi, com um chazinho de hortelã, então fica perfeito, né? Só que não tem abacaxi, né? Minha mulher comprou agora. Mas tem que importar de Minas, entende? Vem de lugar onde eles podem comer. Eu acho que a gente devia comer o que está mais ou menos a 100 quilômetros, né? Porque senão, eu vejo aqui que, bom, Curitiba é muito pobre de fruta, mas tem bastante abacate agora. Então, vamos comer abacate. Passar no pão abacate, botar na salada, comer abacate, se encher de abacate. Porque eu acho que Quais as frutas da época? Bergamota, tangerina, isso. Né? Bergamota traduz para o resto do Brasil. Bergamota é mexerica. Mexerica. A mexerica, segundo a visão antroposófica, a mexerica é uma laranja que sofreu um constrangimento tão grande e ela ficou, por isso que ela é medicinal. Enrugada. Ela é uma fruta especial, ela só dá no inverno. Ela não dá em outra época. Né? Diferente da laranja que dá o ano inteiro. Então ela sofreu esse constrangimento, por isso que quando a gente... Ela nunca é totalmente doce, ela é sempre azedinha. E quando a gente abre, não estou falando das poncã, né? Eu estou falando da mexeriquinha mesmo. Quando a gente tira a casca, vem um cheiro que exala, né? E se a gente chupar mais ou menos 6, a gente começa a escorrer o nariz. Essa que é a vacina da gripe, e não essa tal de vacina que, por falta de repertório, fizeram a população e tomar vacina. Acabei de fazer um trabalho sobre a efetividade da vacina de influenza e ela é pífia, né? Acima de 65 anos, uma revisão da Cochrane está mostrando que ninguém sabe o efeito dessa vacina, né? E o tal do oseltamivir, porque é muito triste isso, né? O Tamiflu, porque faz parte do protocolo, né? Já que tem um fantasma e a gente não consegue dar conta, eu começo a fazer outras coisas, sabe? Eu começo a discutir outro assunto, por exemplo, vacinar para gripe. Mas, gente, tem que olhar a efetividade disso. E por que levar essas pessoas idosas e lá se concentrar, fazer filas enormes, né? Não tem tratamento. E acho que eu tenho a pretensão de dizer que se a gente conduzisse dessa forma, assim, o que eu vou fazer no inverno? O que eu fiz no outono? Na primavera, porque acho que vai chegar até a primavera, como é que a gente vai fazer, né, para zelar pelo nosso mundo, depois pela nossa comunidade, pela nossa família e por mim, né? Porque é o recurso que a gente tem. Esse fantasma que anda por aí e que se só manifesta quando ele encarna no seu cavalo, esse ser espiritual chamado Corona, ele é um coringa, ele se fantasia de tanta coisa. Cada semana vem, olha, agora a apresentação no coração, a apresentação neurológica, ele não mostra uma imagem, né? Tão fácil da gente poder identificá-lo. Eu lembrei também do que a gente pode, reunido, né, em casa agora, se não é fogueira, então pode ser fazendo um Zoom com a família, ele faz de conta que o celular ou o tablet seja a fogueira, porque é muito importante fazer pelo menos uma vez por semana, fazer Zoom com a família. Meus pacientes têm falado isso com muita frequência. Eles estão conversando mais com as pessoas distantes do que conversavam antes. Que é a síndrome do enjaulado também, né? Como a gente está enjaulado, a gente precisa disso. E isso é bacana, é bonito que a gente está resgatando coisa, né? E a tristeza, ela foi capaz de pintar muitos quadros, muitas obras de arte, muitas músicas. Se não fosse a tristeza, o que seria de Chopin? Então, a tristeza é tão lícita quanto a alegria, quanto a ira, quanto a compaixão e quanto ao medo. Calcula uma pessoa temerária, né? E a gente está vendo isso aí. Então, eu defendo que
que tá boa essa tristeza. Eu estava olhando, o Tiago, para te provocar, é um ano do rato, e o rato ele é da água, né? Metal, quer dizer, que lazarento. Ele traz o pulmão, Exatamente. onde o corona está circulando nesse ar, O I traz a Ching mostra tristeza. tudo. Isso, tristeza, Mostra medo. tudo. Olha, gente, né? Já Podia estava falar um pouco previsto disso. pelo oráculo. Pode falar, Ângela. A Giovana colocou que tem muita gente com tontura, a gente passou a Giovana, ela foi aluna da Faculdade Evangélica e até me acompanhou na unidade de saúde. E ela sempre brinca porque eu dou alcachofra em cápsula. E recentemente, né, mas espera aí, mas agora no inverno o cachorro, porque o amargo deixa a gente, pode ver, quando está amargo a gente faz assim, ó, né, azedo e amargo a gente não tem a ver com, não aquece, né, como picante. Mas as pessoas estão, né, ligando, muita gente ligando, estão se beneficiando. Então, cápsula de alcachofra talvez seja um recurso interessante como complemento disso, né? E o Marcos estava começando a falar isso, né? Se a gente está percebendo livremente, aí já vem a questão do espírito humano, não da natureza bruta da gente, espírito humano, a gente está percebendo que está um momento barra pesada. Então, é hora da gente, em volta da fogueira, conversar, contar histórias. Os velhos podem contar as histórias que lhe aconteceram. As crianças, por exemplo, adoram isso, mas conta de forma lendária, bonita. Porque o espaldar da nossa cultura, né, aquilo que a gente se apoia, são essas estruturas, são as histórias que se contam. Né? Não precisa de tanta exatidão, tanta explicação. Né? Se a gente fosse tão bom assim, se a nossa cultura, com toda essa arrogância, né, que ela trata as outras formas de lidar com as coisas do mundo, as outras culturas, com uma arrogância danada. Né? Ela sempre acha que as outras culturas elas são o ontem da gente, que um dia elas vão atingir a gente. Né? Exemplos são os ameríndios. Os ameríndios eles têm uma organização social que é diversa, é diferente dos incas. Eles nunca fizeram, não existe na história dos ameríndios, e ora que é uma história longa de 15 mil anos, né? Eles não se agrupam, eles não fazem grandes cidades, eles estão inseridos como se eles fossem parte de tudo isso aí. A gente fala, eles ainda são... E nem o Pero Vaz de Caminha falou, olha, eles não se vestem porque como crianças eles não têm, eles ficam mostrando as vergonhas, né? Eu não sei se a gente tem tanta moral para falar das outras culturas, sendo que a gente teve que suspender as nossas atividades e a natureza, os peixes começaram a proliferar, né? Algumas cidades, os animais foram para as ruas, né? Veneza, né? Os canais estão mais limpos, né? Eu não sei se o Rio Belém aqui de Curitiba vai acontecer isso, que seria muito dramático, né? Se ele chegar a ficar limpo, ou o Tietê. Já pensou, se o Tietê ficasse limpo, aí eu acho que o mundo ia mudar, né? Acho que ia parar, acho que até o Trump cairia, né? Então, mas eu acho que esse cuidado nesse momento e essa discussão sobre o inverno, porque o inverno é uma coisa muito maior do que apenas o frio, né? É um recolhimento interno e vamos respeitar isso, né? Beleza. Eu quero pegar duas situações aqui. Teve um caso clínico que a colega, se não me engano, foi a Bruna, que colocou aqui para a gente. Deixa eu ver aqui, Bruna. Vamos aproveitar, né, esse momento de troca de experiências, de histórias, né? Também agradecer aqui, ó, Ana Maria do Saludo del Uruguai, não, desde Uruguai, e também ao colega Wildebrando Sabato, né, que é do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Ele colocou uma descrição muito bacana sobre a visão da medicina tradicional chinesa, né, da questão do Covid-19. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso também. Então, a Bruna traz aqui, ó, né, paciente de 22 anos, quadro depressivo, começou com psicoterapia e um antidepressivo
depressivo aí, ansiolítico, com uma melhora parcial, ainda tem algumas crises de ansiedade. E ela pergunta, além da lavanda, né, do óleo essencial de lavanda e alecrim, o que mais poderia se indicar, né? Então, só para contribuir um pouco para a discussão, na verdade, né? Porque indicar coisas dentro dessa ótica nossa de discussão da individualidade, da medicina centrada na pessoa, né? É bastante complexo. Mas pensando um pouco nessa descrição aí desse quadro de ansiedade, desse quadro de depressão e de tristeza, né, a gente remete à relação entre o coração e o pulmão na teoria da medicina tradicional chinesa dos 5 movimentos, né? Então aí a gente pode pensar que tem estagnação aí, teria que ver se esse quadro ele é um quadro recente ou um quadro já mais de longa data, né, de como essa pessoa ela vem se apresentando em termos de alterações do quadro de humor, né, ou se isso é uma manifestação do momento atual que a gente está vivendo, que tem a ver com o nosso tema aqui, da discussão do inverno, e deste inverno de 2020 em especial aqui no Brasil, né, um inverno mais raivoso, né, um inverno com fogo do fígado aí, né. E isso daí acaba gerando um aumento de ansiedade também. A gente faz com que esse fogo acabe, né, disparando aí para outros movimentos, como no coração, e isso piora a ansiedade. A questão do sono, só que talvez destoaria um pouquinho, né, na questão da sonolência, porque o esperado no quadro de ansiedade seria mais uma insônia do que uma sonolência. Mas, enfim, o que a gente precisa fazer em termos de medicina tradicional chinesa seria realmente fazer circular esse qi, né, que tem bloqueios aí no campo mental. Isso pode ser feito por meio de coisas que a gente ainda não citou aqui, né, já que a gente se propôs a falar do inverno, né? Como estão nossos movimentos no inverno? É natural que a gente fique mais recolhido, né? O Angelmar trouxe um pouco essa imagem, né, do inverno retraindo, recolhimento, né? Vamos, né, ficar mais quietinho, mais escondidinho para não sofrer tanto do frio, por exemplo. Mas a ideia é a gente fazer esse movimento de equilíbrio, né? Então, práticas corporais nesse momento em casa, né, por meio do vídeo mesmo, né, você coloca o celular aí, entra no YouTube, quer dizer, a gente tem uma série de práticas de Qigong, Tai Chi Chuan, Liangon, Li Chi, né, para falar as mais conhecidas aí, e é muito interessante, podemos utilizar, e aí depois eu quero ouvir um pouquinho, né, do como o exercício entra na visão da Ayurveda também, a questão do yoga, mas assim, a questão do movimento, né, em quadros de depressão e ansiedade, né, a importância de se trazer, incorporar a atividade física, que a pessoa possa ter um autoconhecimento, uma consciência corporal, né, de o que essa tristeza está representando, o que essa ansiedade significa para ela. Então, acredito que são alguns elementos, fora outras questões que a gente já trouxe aqui, que a visão da medicina tradicional chinesa pode contribuir bastante, né? Então, não só a acupuntura, né, como foi citado ali, que para algumas coisas a acupuntura ela fica muito limitada. Imagina agora se a gente tem restrição de troca, né? Você se deslocar para fazer uma acupuntura, máscara, né? Ficar ali em contato, né? Então, a questão do autocuidado nesse momento do inverno é muito curiosa, muito interessante. Eu acredito que deve ser estimulada por todo médico de família por meio dessa troca de conhecimentos que a gente está fazendo aqui nesse webinar, diante de diferentes racionalidades médicas, né? Quero só destacar também que a gente se pauta muito na teoria das racionalidades médicas, né, da professora Madel Luz, e temos vários outros autores para utilizar como referência, mas nós estamos falando de 3 principais, né, dentro dos sistemas médicos e das racionalidades médicas. Além desses 3, a gente teria a alopatia, né, que é a medicina como a gente aprende na escola hoje, na faculdade de medicina, e a homeopatia, que também tem sido bastante difundida aí durante esse período todo de pandemia. E
e que a gente, nesse momento, acabou deixando um pouco a homeopatia pelo fato dela já estar bem discutida durante a Covid, mas é uma racionalidade médica muito importante e que temos no GT muitos adeptos, praticantes, estudiosos e especialistas, né? Só para finalizar a ideia um pouco do Dr. Hildebrando Sabato, destacar a importância do Eiti, né? Que seria aquela energia de defesa. Ela está muito ligada ao pulmão, né? Então, alguns dos exercícios que eu falei agora, né? Algumas das práticas de atividades corporais dentro da medicina chinesa por meio de exercícios de respiração, de consciência de respiração. Você trazer a importância da respiração, da pessoa ter a noção do quanto ela tem, né, de amplitude de movimento aqui na parte de inspiração e expiração. Isso vai trazendo, né, tranquilidade, né, até para quadros de ansiedade aguda no serviço de urgência, emergência, ou mesmo psiquiatria, ou uma unidade de saúde. A gente pode falar para a pessoa utilizar técnicas de respiração para, né, acalmar a mente, melhorar o ti. E ao longo do tempo podemos fazer atividades para melhorar essa energia de defesa, né, do pulmão, o que é conhecido como o Eiti, né, que faz parte desse sistema imunológico. Seria uma energia que fica circulando num nível, e está ligado ao pulmão, porque o pulmão e a pele têm relação dentro da medicina chinesa. Então, ele está circulando mesmo numa sensação de proteção da pele. Seria ele que protegeria essa invasão do vento frio, né? E no caso da explicação bem feita aí pelo nosso colega, seria essa invasão do vento frio, né? Dessa energia, desse ti, né? De vento frio ou umidade, né? Frio que traria esses quadros respiratórios aí. Então, quero ouvir os colegas em relação a esse caso. Tem mais alguma contribuição? Assim, é um pouco difícil saber os detalhes, mas de modo geral, pessoas com depressão, né, no inverno, ainda pela Ayurveda, isso é uma doença de capa, de modo geral. A pessoa não quer sair da cama, está pesado, né. A Ayurveda, ela não é homeopática, ela faz um tratamento por opostos. Se está seco, a gente umedece, se está frio, a gente esquenta, se está imóvel, a gente mexe, sempre tratando pelos opostos. E as características de Kapha são ser pesado, frio, macio, untuoso, doce, imóvel e escorregadio. Então, de uma certa maneira, se tenta trabalhar os atributos opostos a isso, tá? Promovendo o movimento. Mas a pessoa tem que querer sair do movimento. Então, aí tem uma certa dificuldade, uma arte para isso acontecer. Quando eu pego uma pessoa dessa, do ponto de vista ocidental, eu vou pensar se ela tem problema de tireoide, outras coisas, mas não é o caso agora. Mas eu vou ver do ponto de vista ayurvédico. A primeira coisa que eu vou ver é a língua dela, se ela está com saburra. Eu vou ver a alimentação dela. Com um monte de bolacha manteigada, sorvete, refri, está com saburra. Em alguns casos, tu pode promover essa queima da mucosidade e o quadro psicológico melhorar bem rápido, né? Existe uma possibilidade de uma melhora por aí, vale a pena tentar. A Ayurveda receita bastante exercícios. A Ayurveda e Yoga são independentes, são duas coisas independentes, mas como os dois vêm da Índia, eles se comunicam. Então, tem várias posturas indicadas, né? Para capa e para inverno, indicadas são posturas mais vigorosas, que esquentem, como saudação ao sol, coisas que trabalham a coluna, abrir o tórax, postura sobre a cabeça, os pranayamas, respirações para abrir, pranayamas para esquentar, né? Mas a gente está fazendo uma tradução ocidental, então uma capoeira está muito bom, não na pandemia, né? Na pandemia, muito agrupamento capoeira não. Mas
correr também, se pode se expor a muito frio e muito vento, talvez não seja a melhor atividade, mas outros tipos de atividade podem ser feitos, não precisa ser yoga, uma pessoa fazer uma coisa que ela gosta, mas alguma coisa fazer, né? E na rotina de vida Algum tipo de dança, o Marcos? Alguma dança específica, não? Dança? Eu gosto de rock and roll. Não, a Ayurveda não recomenda nenhum tipo de dança específica. E, então, uma rotina de vida diária para uma pessoa deprimida de inverno de modo geral, assim, cada pessoa é diferente, cada caso tem que ser individualizado. Acordar cedo, acordar antes do sol ou um pico de inverno junto com o sol. Limpar a boca, limpar a língua, se massagear, tomar um banho, no intestino, um copo de água quente com algumas gotas de limão para provocar o funcionamento do intestino. Isso é uma coisa bem interessante. Como fosse um chá de nada com um pouquinho de limão. Uma das dicas para as pessoas que querem emagrecer, às vezes a gente bota um pouquinho de mel para conseguir atrasar mais o café da manhã. Às vezes dá certo. E fazer uma atividade física, tudo isso considerando que a pessoa vai ter tempo, não tem que sair para trabalhar correndo, senão a gente tem que adaptar. Mas dá para pensar algumas coisas nesse sentido. Uma coisa bem importante nesses casos, na Ayurveda, não comer tarde da noite, e pessoas com doença de capa, e principalmente no inverno, evitar siesta depois do almoço. E evitar alimentos que prejudicam muito capa. Sorvetes, iogurtes, gorduras pesadas de um modo geral, e ir tomando chazinhos digestivos ao longo do dia. Gostei. Ótimo. Gostei das receitas. Lembrar que muitas, não só na medicina antroposófica, mas muitas práticas, a tristeza está relacionada a quando ela extrapola, né? Ela está relacionada ao fígado. E o fígado, ou seja, falta raiva. Mas, por outro lado, na antroposofia se diz que naqueles temperamentos, aquela pessoa que tem constitucionalmente uma tristeza, são os chamados melancólicos. São mais corcunda, eles sempre veem um lado mais escuro e tal. Né? Isso é o tempero de cada um, né? É um tempero amargo. Tem lá o tempero superficial das borboletas, que é o sanguíneo e tal. Mas, para essas pessoas, a compaixão é uma coisa muito importante. Então, essa coisa de olhar o sofrimento do outro mexe muito, mobiliza ele de alguma forma, porque geralmente ele está em uma estase, está parado. Porque um melancólico, de tristeza, ele entende. Não adianta a gente falar, sai dessa tristeza, vem cá, vamos para uma festa. Mas festa, ele é cidadão de outros lugares. E como eu falei, é lícito todas essas emoções. Né? É que nossa cultura tem essa preferência. Né? As outras culturas lidam muito bem com isso. E lembra que a Idade Média existia uma certa elegância, né? na melancolia, na tristeza. E eu estou vendo que a gente está aqui 1h20. E por uma questão, como o nosso público é médico, por uma questão de justeza, eu acho que é muito importante a gente falar. Existe hoje a prática de cuidado predominante, ela se baseia num negócio chamado ciência. É uma plataforma. A medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, essas outras práticas todas, elas têm outras plataformas. Elas têm as suas próprias lógicas, ela tem a sua forma de conferir se isso está funcionando ou não. Não passa só pelo mecanismo que a chamada biomedicina ou a biogenética utiliza. Ela utiliza uma metodologia para aferir resultado, que chama-se ensaio clínico. Ela testa e
e olha um e olha outro, compara e etc. Né? Ela, como a gente tinha conversado no início, ela ficou encarregada, essa igrejinha que professa a tal da ciência com letra maiúscula, o sonho da medicina se tornou uma ciência exata. Ela foi esgotando, perdendo todo o seu encantamento, e ela ficou só com os cálculos. Então a gente pode dizer que ela é detentora da técnica. E por outro lado, existe a magia, que ela escapa, a gente não sabe direito. Todos os médicos, até os picaretas, eles têm uma história de um dia vir um medicamento alopático, ele dar e melhorar, ou ele falar uma palavra e a pessoa agradecer. Ou seja, momentos de magia estão cheios no mundo, não só para os médicos, para todas as pessoas. Nós talvez perdemos essa capacidade de ver, mas existe essa magia. Eu não estou falando da poesia, não estou falando da magia mesmo, do totalmente desconhecido, que o Chico Buarque, aquele cantor antigo, fala, o que será, né? Porque não é isso, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, e o que será, né? Mas entre esses dois choques, entre a magia e a técnica, existe a arte de cuidar. E o que a gente está tentando fazer, quando a gente busca uma outra prática um pouquinho menos técnica e mais encantada, que tem uma certa estética, uma certa beleza, onde é lícito a gente ouvir com mais atenção, a gente se envolver emocionalmente, querendo curar, né? Porque na antroposofia tem uma frase que a gente sempre fala, o que cura é a vontade de curar, né? Ou seja, a gente está trazendo essa coisa esquisita, sem medida, chamada vontade de curar. E nós estamos passando um momento muito especial, por isso que eu não queria perder de falar isso. As práticas chamadas integrativas e complementares, elas não são apoiadas em magia, ela tem as suas próprias plataformas e elas aferem resultado do mesmo jeito, né? A homeopatia, não tem, aqui não está representando, mas a homeopatia ela tem chamada leis de cura, para você saber se curou ou não curou. Então não é ensaio clínico, pertence a essa liturgia dessa medicina chamada biomedicina, que ela é hegemônica, que todos nós fizemos a faculdade, e é belíssima e ela curou muita gente. E hoje enriquece muitos laboratórios. Ou vocês não acham que 24 horas por dia hoje os laboratórios estão tentando achar uma vacina milagrosa e que vocês sabem que a efetividade vai ser baixíssima, mas as pessoas vão se vacinar todas em casa, como tomar a cloroquina, depois também ivermectina, e estão buscando uma bala de prata para achar uma solução para um negócio que é de dimensão epidêmica e que tem a ver com uma história da humanidade. Então, eu acho que... Os testes também, né, Angelmar? Sim. Os testes, né? A gente está vivendo uma angústia muito grande em função de testagem. A pessoa não quer se curar da gripe. Ela quer saber se ela teve ou não o coronavírus. E você fala, não importa o vírus que você teve, né? Fique em casa, respeite, né? Fica com a família, leia aquele livro que você sempre quis ler, assista aquele filme, aquela série. Então, assim, a chance que nós estamos podendo ter, né? Embora para alguns lugares não é apenas 14 dias, né? A quarentena tem ficado aí 60, 90, mas essa chance que a gente pode usufruir melhor nesse movimento, né? Da introspecção, da reflexão, né, do autoconhecimento, do autocuidado, para algumas pessoas é como se fosse impossível de ser vivido, né? Precisa produzir, preciso trabalhar, preciso atuar, né? Então essa vida normalmente da cidade, né? Não é regra da cidade, mas em geral é uma vida da cidade agitada, né? Uma vida ansiosa, uma vida que queima, né? Ela dá burnout, né? Os profissionais de saúde estão em burnout, porque tem que entregar e tal. Então, pegando um gancho nisso, né? Que a gente tem testes hoje sendo oferecidos em postos de combustível, né? Os motoristas fazem as viagens pelo Brasil, voltam, eles têm que passar lá no posto de combustível, fazer o teste para saber se está ou não está limpo. Então, existem distorções mercadológicas, né? Distorções dentro da ciência, né? Dentro da ciência existem distorções.
Mas a hora que a gente vai falar de outras práticas, né, de cuidado, de cura, ainda temos muita resistência, porque é como se fôssemos contra-hegemônicos. E, na verdade, a gente, na história da humanidade, as racionalidades médicas que a gente está dizendo, elas estão há muito mais tempo, né? Elas existem há muito mais tempo, né? Cientificamente mesmo, a prática, a biomedicina suportada pela ciência é só a partir do relatório de Flex, né? A partir de 1910. E é bem interessante que o senso comum não é biomédico, né? E o senso comum dos médicos, ou seja, a gente vai numa doutrinação até os 25 anos nesse templo, 4 horas por dia, depois na medicina 8 horas por dia, e ainda, né, num grupo de professores, apareceu agora o protocolo lá de profilaxia da Covid, e aparecia todos aqueles palavrões todos, né? Como é que, num ambiente universitário, as pessoas estão falando, como é que faz isso e tal, né? O famoso protocolo da cidade de Natal, né? Tá até interessante de ver, né? Onde eles fazem passo a passo de como usar todas essas bobagens que não tem suporte científico nenhum, né? Ou a tal da vacina também para gripe, né? Nesse momento, por falta de repertório para enfrentar essa ameaça, eu uso outros recursos. Então, ou seja, e dentro dessa igrejinha chamada ciência, não se cabe esse tipo de coisa, né? Nós, no cotidiano, como médico de família, a gente lida com as crenças, porque as pessoas elas não trazem uma CID, um Código Internacional de Doença, elas trazem dor, angústia e sofrimento, porque ontem meu filho foi preso, né? Porque morreu alguém. Isso vai ser tudo acolhido com o médico de família, né? Elas trazem a CIF, né? Elas não trazem a CID, o CID, né? Sentimentos, ideias, funções, expectativas, para quem estuda aí medicina centrada na pessoa. Gente, como eu fiquei como moderador, eu quero também fazer aqui mandar um salve para os amigos e familiares, né? Temos vários aí, aqueles que nos amam, aqueles que nos suportam algumas vezes, né? Ou aqueles que sentem saudade. Então, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço virtual aí para todos os familiares e amigos que estão acompanhando a gente nesse webinar de inverno, né? E eu espero que o inverno de 2021 possa ser um inverno mais abraçável, mais quente nesse sentido, de afeto. Marcão, mais últimas palavras para ti, e aí a gente já vai entrando para os finalmente, que acho que foi um bate-papo muito rico. O pessoal tem agradecido aí. Acho que uma coisa importante diferenciar o que são essas racionalidades, né, integrativas e complementares e a alopatia, né? Eu acho que a alopatia ela é maravilhosa hoje em dia. O problema é a alopatia mal feita, né? Que quando os caras começam a fazer um protocolo com remédio que não foi testado, remédios que provavelmente a probabilidade é que não funciona, isso não é alopatia, isso é alopatia mal feita. Tinha que ter um outro nome. Então, muito do que se fala mal da alopatia por aí é por causa da prática inadequada de alguns colegas, né? E só para contextualizar, para quem não conhece, as práticas complementares são aquelas que a gente agrega no nosso dia a dia. Nós, por exemplo, fazemos um diagnóstico ocidental e vamos usar uma fitoterapia no lugar de uma medicação, ou vamos usar alguma prática como um diagnóstico, e as integrativas, medicinas tradicionais, elas existem por si só, tipo essas Ayurveda, antroposofia, homeopatia, né? Elas têm semiologia, elas têm sua teoria, elas têm sua fisiopatologia, elas têm seus modos de tratamento, elas não precisam da alopatia para existir. A gente está representando bem, aí eu puxo a minha orelha e a nossa, um homem colonizador, porque nós não trouxemos nada de nativo aqui, né? Mas também são medicinas que não foram escritas e não tem uma tradição de escrita e divulgação e estudo, mas o certo seria talvez nós ter incluído alguma coisa mais indígena e nativa também. Sinto falta, mas não sei como é que nós faríamos isso.
Alguém comentou sobre os livros, né? Eu também recomendo às pessoas, eu falo mais ou menos como tu, Thiago, achei muito engraçado. Aquele livro que está te esperando na estante, né? E acho bom isso de estimular a leitura. Uma quantidade enorme de conterrâneos nossos nunca comprou um livro na vida. E eu acho que uma coisa que a gente pode estimular, acho que é saudável. E seja online ou seja de papel, né? Os livros de papel pesam muito. Por fim, eu queria lembrar que as PICs não são uma panaceia, elas podem ajudar algumas coisas, né? Por exemplo, uma pessoa vem com um resfriado e a gente vai falar de tratamento, eu receito alguns chás, às vezes, eu gosto muito da Marcela, da Lípia alba, do Tulsi, um manjericão, mas aí eu pontuo assim, ó, não temos nenhuma evidência de que esse negócio realmente funcione. Pela medicina alternativa existe uma chance de ajudar. E é gostoso. Não tem nenhuma evidência de que vá fazer mal. Mas nós não temos evidência de que essas coisas funcionem do ponto de vista ocidental, dentro da Igreja da Ciência, como o Gilmar falou. E gostei de participar, foi boa experiência, bom ouvir você, Thiago, bom ouvir você, Gilmar. Espero que possamos fazer mais oportunidades assim. Gilmar, suas considerações finais. Bacana, as pessoas participaram, muito legal mesmo. Agradeço a atenção de vocês e sempre aprendo. Marcão é uma delícia escutar ele, né? Nos congressos ninguém perde, né? Porque é bem tranquilão e vai falando essas coisas, né? Eu acho que a gente, como médico de família, a gente acaba sendo... a gente também tem direito de ter os nossos momentos de arrogância. Então, a gente, como médico de família, a gente já é um pouco mais abrangente, né? A gente convida as emoções, o que você está sentindo, etc. E eu desconfio seriamente que a médico de família, com essas ampliações, ele traz uma estética prazerosa, mais gostosa, etc. Né? Tá bom? Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, Thiago e Marcos. Muito bom. Então, gratidão a todos vocês, a todas vocês que estão nos acompanhando até agora. Já são 9h30 da noite aqui, ó. E eu estou muito mais que aquecido, além do bate-papo, né? Alguns aí puderam acompanhar. Eu fui de chazinho de gengibre hoje, né? Tinha mais umas coisas ali, hibisco e tudo mais. E aí minha orelha já está quente, o pescoço já está quente, a careca já está vermelha. E eu estou morando atualmente aqui em São José do Rio Preto, que já é uma cidade quente, mas que eu não sofri tanto do calor como as pessoas sempre anunciaram, né? Então isso foi bastante curioso. Eu já vinha falando que esse ano estava diferente porque eu achava que eu ia sofrer muito mais, embora eu não goste de frio, né? Eu fiquei bem tranquilo, né? Ao contrário, às vezes eu ficava muito tremendo, né? Dentro dos consultórios com ar condicionado bem forte ou mesmo em salas de reunião. Então, assim, para o pessoal aí que acompanhou, nós temos o Instagram, nós temos o e-mail também do GT, lá na página da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu tenho muita convicção de que esse vai ser o primeiro de vários, tá? E deixem as sugestões, entrem lá no Instagram, né? Compartilhem conosco o que vocês gostariam de saber, né, sugestões de mais webinars, de outros assuntos, né? E nosso grupo de trabalho, nosso GT, ele está composto atualmente por mais de 120 componentes e a gente tem uma expectativa muito grande de que essas práticas elas possam ser cada vez mais incorporadas para a prática do dia a dia dos médicos de família e comunidade. A gente tem uma discussão, inclusive, de uma possibilidade de ter um R3, né, de formação em práticas integrativas. Isso está no nosso currículo, baseado por competências da sociedade, e é algo que a gente ainda não conseguiu avançar tanto, em função de várias dificuldades.
né? Porque são muitas as práticas, né? Então, ter um currículo mínimo que possa fazer com que o médico de família compreenda um pouco de cada uma é algo bastante desafiador. A gente tem discutido isso nos congressos. Esse ano vai ser um ano de vários congressos regionais que vão trabalhar na lógica do online, então eu acredito que essa é a tendência mesmo, né, de webinars, de debates virtuais, mas espero muito estar com vocês no Espírito Santo em 2021, e que a gente possa trocar muita experiência de práticas integrativas, fazer muitas mesas redondas de verdade e pessoalmente, presencialmente. Essa é a minha melancolia dessa noite. Muito obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Namastê.